Capão comenta. No HBO Max é Fome de Poder, ou The Founder no original, com Michael Keaton no papel do fundador do McDonald's. Mais ou menos. Esse filme é um drama biográfico sobre a criação e a fundação dos restaurantes McDonald's, começando desde os irmãos até se tornar uma multinacional. Michael Keaton é Ray Kroc, né? Ele é um vendedor de máquina de de milkshake, perdão. Ele é um vendedor de máquina de milkshake, só que ele é um fracassado e ele não consegue vender nada. Até que um dia ele recebe um pedido de tipo 8 máquinas, né? E ele, achando que é um engano, ele vai até o restaurante que pediu e descobre todo o sistema para fazer os hambúrgueres o mais rápido possível e etc. E aí ele conhece a história dos irmãos McDonald's, e aí ele dá a ideia de fazer uma franquia dos restaurantes, e os irmãos meio que rejeitam porque eles já tentaram e não conseguiram. Mas o Ray, ele tem uma boa lábia e ele consegue convencer, e ele consegue começar a fazer os restaurantes franqueados. Esse é um filme muito interessante. Ele é do mesmo diretor, de fato, de Saving Mr. Banks, né, que é sobre a criação de Mary Poppins, o filme. E também é um filme fantástico, é um filme sensacional, espetacular, que distorceu um pouco os fatos, mas a fim de criar um drama melhor e que, assim, não contradizesse tanto, sabe? Ele meio que tenta jogar naquele ok, mas e se? Mas a gente não tem provas para dizer que esse e se aconteceu, né? Na verdade a gente até tem, mas enfim. The Founder segue muito esse padrão, né? Ele esconde certos fatos para que a história pareça mais interessante, como por exemplo o fato de que o Ray Kroc, ele tentou fazer outras franquias de restaurantes antes, mas ele também fracassou. E algumas coisas até do final ali pelo meio, tipo de quem teve a ideia de fazer os milkshakes em pó e tal. Uma coisa ou outra sim, eles dão uma passada por cima, porque enfim, é para fazer o drama, mas ao mesmo tempo não é algo que seria implausível, sabe? Eu creio que é um dos melhores filmes biográficos nesse sentido, porque ele tem muita pesquisa, ele tem muita tentativa de ser verossímil com os fatos e com a estética da época, e principalmente até assim de explicar até por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceu. Por exemplo, logo no começo a gente vê o Ray Kroc fracassando, né, tentando vender as máquinas de milkshake, e aí ele tenta comer num daqueles restaurantes de que tinha naquela época, né, uns drive-ins, sabe, nos anos 50. Que aí ele começa a reclamar, a comida vem errada, o prato quebra, a garçonete demora demais, é mal frequentado. Tem umas coisas assim, né? E que depois ele vê no McDonald's, que é totalmente diferente, é totalmente o oposto. E é até interessante porque, assim, a forma como as cenas são filmadas, se você não nota, mas quando você para pra prestar atenção, é muito perfeito, né? Parece muito uma propaganda, o que eu acho que, assim, é ideal, é perfeito para esse tipo de coisa. As cores são mais diluídas, as cores são mais mornas, mais frias, quando é no drive-in. Quando é no McDonald's é mais quente, é mais confortável, tem mais famílias, tem mais crianças correndo, ao invés de ter um monte de marmanjo fumando, de jaqueta de couro e etc. Tem muitas coisas assim que são muito interessantes em termos estéticos desse filme. Eles pegam muito bem aquele estilo dos anos 50 indo para os 60, né?
E também, assim, é muito legal porque me parece que eles pegaram algumas imagens de arquivo e jogaram no meio do filme, especialmente quando os irmãos McDonald contam a história deles pro Ray Kroc, né? E assim, é uma interpretação fantástica. É uma interpretação, assim, que realmente mostra a diferença de personalidade dos irmãos, que inclusive tem muito em comum com os irmãos Disney, né? O que agora é interessante, eu parei pra pensar, só o Walt Disney aparece em Saving Mr. Banks, o irmão dele nunca aparece, pelo menos eu não me lembro do irmão dele ter aparecido. Mas, enfim, relevante, mas é basicamente a dinâmica, né? Um que era o mais cabeça, um que era o mais lógico, ele era mais... como é que eu posso dizer... Ele era o cara das finanças, né? E o outro era o irmão mais idealista, era o irmão mais romântico, que tinha sonhos e etc. E o Ray Kroc é o cara que sabe te convencer de alguma coisa, né? E assim, o Michael Keaton consegue passar esse personagem muito bem, né? Essa versão ficcionalizada do Ray Kroc. E você realmente... Eu acho que esse filme é um dos heel turns mais lentos que eu já vi na minha vida, né? E assim, é muito bem feito, é muito sutil até, né? Porque assim, o filme ele começa te contando a história do ponto de vista do Ray Kroc, basicamente, né? Você tá lá acompanhando o Ray Kroc nas empreitadas dele, nas tentativas dele de ganhar vida, de vender seus equipamentos, etc. E aí ele descobre esse lance do restaurante dos irmãos McDonald's. E aí a missão da vida dele passa a ser convencer os caras a dar o direito de franquia para ele começar a fazer, dando royalties para eles, etc. E nisso ele vai galgando mais ares, vai galgando níveis melhores, né? Ele vai crescendo, a companhia dele vai crescendo. E é muito interessante porque assim, você torce pelo Ray Kroc, você torce para que ele tenha sucesso e você até fica feliz quando ele consegue o sucesso, né? Tem até uns back and forth com os irmãos McDonald's, que eles ficam o pé ou que ele se descontrola com eles. Tem muito disso, né? E assim, ainda assim você consegue ver que nesses momentos ele tá começando a ir pro lado negro da força, né? Começando a virar um heel. Mas, sim, estou usando termos de wrestling, vai se lascar. Mas você ainda quer torcer por ele, né? Você quer sim, você quer acompanhar ele na jornada. Até que chega um ponto específico que, quem sabe a história dos irmãos McDonald's, da fundação do McDonald's, sabe do que eu tô falando. Mas pra quem não viu o filme eu não vou dizer o que é. Mas chega um momento, um ponto da história que você fica, oh não, eu estou torcendo pelo cara malvado, sabe? E o mais legal desse filme é que ele não mostra o Ray exatamente como um vilão. É uma das coisas... Porque seria muito fácil. Seria muito fácil simplesmente tornar o Ray um executivo malvado, ganancioso, sociopata, que ele é. Ele é malvado, ganancioso e sociopata. Mas ele é mostrado mais como um ser humano com falhas, sabe? Ele se justifica demais, então ele nunca é retratado como um vilão. É mais uma ficcionalização de uma história que aconteceu de verdade entre Ray Kroc e os irmãos McDonald's, que gerou esse império multibilionário de fast food. E é muito legal porque assim, o começo do filme ele é muito pequeno, ele é muito assim, a grandeza do filme ele vem muito dos personagens, né? É muito legal você ver os irmãos McDonald's contando como eles tiveram a ideia, né, do negócio, de como a história deles, de onde eles vieram, como eles trabalharam, o primeiro restaurante deles, de como eles tiveram a ideia de fazer um sistema rápido, de como eles tiveram a ideia de trocar os talheres e pratos por utensílios de papel e sacos, etc.
É muito legal. E é muito bem filmado, é muito bem editado. Eu gosto muito de quando o Ray Kroc ele vai pro McDonald's pela primeira vez, né? Que ele faz o pedido lá, e aí o cara, tá aqui o seu pedido. Ele, não, você tá enganado, eu acabei de pedir. Ele, então, tá aqui. Não, eu acabei de pedir, vocês vão fazer ainda. Não, tá aqui, pronto. É muito legal porque soa muito como uma propaganda também. É meio que filmado como uma propaganda, como eu já falei antes. Mas ele faz sentido dentro desse contexto, né? É algo que, assim, é um choque pra ele. E, assim, o filme também meio que quer te vender essa ideia do McDonald's, do Speed System, porque ele funciona tão bem. E aí é muito legal que ele mostra os irmãos lá. A gente alugou uma quadra de tênis e fez giz no chão, como seria o restaurante, e começou a coreografar os funcionários. Aí ficou fazendo de novo, refazendo, ajustando, etc. É muito legal, eles mostram os caras fazendo isso. Eu não sei se isso aconteceu de verdade, mas assim, é tão específico que se não acontecer de verdade é uma lenda muito bem contada, que faz todo sentido no mundo. E assim, a edição dessa cena é muito legal. A própria atuação dos caras é muito boa. Eu não sabia que era o Nick Offerman, das 2 vezes que eu assisti. O Nick Offerman, eu só conheço ele daquela série lá que ele tem um bigodão, né? Eu sei que ele fez outras coisas também. Se eu não me engano, ele fez um papel em Princesinha Sofia, mas eu posso estar errado. Mas a imagem que eu tenho dele é dele como aquele cara do bigode de Parks and Recreation, né? Eu achava que era do The Office, mas enfim. Bem legal a atuação dele, muito boa, assim, muito mais emotiva do que você espera, porque, assim, de novo, é o cara lógico, né? Ele é o irmão lógico, ele é o irmão racional, mas ele consegue ser bem emotivo, ele consegue, assim, explicar, tipo, quando ele para pra falar, você meio que quer escutar, né? Porque parece importante. E quando o outro irmão fala, você quer escutar ele, porque ele fala com muito coração, ele fala com muita paixão, ele fala, sabe, nesse sentido. E o irmão dele parece o Paul Heyman, sim, outra referência ao wrestling, eu não vou parar, mas ele parece muito o Paul Heyman. E o Ray Kroc, ele nossa, cara, ele é basicamente a mistura dos dois. Eu não sei como meio que explicar isso, mas me parece que a ideia foi mais ou menos essa, né? De que ele fala com muita paixão, mas ao mesmo tempo o que ele fala parece muito importante, né? Ele começa a falar e você quer escutar o que ele está dizendo. E eles mostram isso em vários momentos, né? Eu acho muito interessante. E gosto também, assim, como lá pro final, de novo, tem aquele contraste até do distanciamento entre o Ray Kroc e os irmãos McDonald's, porque os irmãos McDonald's continuam lá naquela lanchonetezinha simples deles, e o Ray Kroc, ele começa a entrar na alta sociedade, ele começa a ser bem visto pelas outras pessoas. Inclusive o relacionamento dele com a esposa se desgasta muito por causa disso. Nisso que a gente vê como ele é basicamente um sociopata, né? E assim, o distanciamento deles, que tipo, o Ray Kroc agora tá usando terno, ele tá indo em lugares da alta sociedade, ele tá jantando com pessoas influentes, né, pessoas bem vestidas, e quando ele liga pros irmãos McDonald's, eles estão lá no meio do corre, eles estão lá com as camisas normal, às vezes até meio suja, meio suada, no escritório abafado, que fica nos fundos do restaurante. Então é muito legal eles fazerem essa distinção visual entre os dois núcleos. Muito legal. E de novo, é um filme biográfico que ele não tenta traçar um vilão. O que eu acho... Eu não sei se é algo do diretor, porque a mesma coisa aconteceu em Saving Mr. Banks, que não tinha um vilão específico. Nem o pai da P.L. Travers ele representou como um vilão, né? Nem o Walt Disney. O máximo foi a P.L. Travers, que era um pé no saco, mas aí ele tá só retratando a realidade. E aí o The Founder faz basicamente a mesma coisa. Não tem um vilão, certo? Não tem um cara mau a ser derrotado.
Tem só o Eric Ray Kroc, que é um cara normal, que tem um dom da lábia, né? Ele sabe de convencer das coisas, mas ao mesmo tempo ele tem essas falhas de caráter muito grande. E é isso, cara. É basicamente isso. Eu só quero finalizar dizendo que eu vi esse filme de novo, né? Eu tinha visto a primeira vez há um tempo atrás, mas agora eu revi de novo. Não é um filme bom pra você começar a assistir depois de ter começado a fazer dieta, igual eu. Pois é, mas enfim, The Founder, eu recomendo muito. Tá passando um avião aí, eu não tô nem aí, eu não vou editar isso, mas The Founder, no HBO Max, recomendo muito, é um filme muito interessante. Hello, I'm The Undertaker and you're listening to the Super Review Time Podcast.